Você tá um clique de comprar um upgrade e eu aposto que tem uma chance enorme dele não mudar nada no seu PC. Hoje eu vou te mostrar 5 upgrades que muita gente faz no impulso, explicar por que não faz diferença, em que casos faz e como você identifica isso em poucos minutos. Nesse momento onde fazer upgrade de algumas peças pode ser levemente arriscado, eu vou dizer para você onde você não deve gastar para quem sabe você poder economizar grana e comprar esses upgrades proibitivos. Eu tô aqui para te ajudar a curar a síndrome do upgrade e para na verdade fazer o upgrade correto no seu PC. Sim, tem coisa precisando trocar no seu PC, mas não é isso que você tá pensando. Segura. Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código LOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também já sabe, o código é LOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. Upgrade inteligente é simples, você não troca porque parece fraco, você troca porque você mediu um limite real. O PC só fica mais rápido se você estiver batendo num teto, tipo CPU, GPU, VRAM, RAM, armazenamento ou temperatura ou energia. E aqui vão algumas dicas simples de você identificar onde exatamente está o limite do seu PC e onde você deve gastar. GPU a 95, 100% cravado, você tá GPU bound, você tá limitado pela GPU, ou seja, tua GPU é quem tá limitando você de ter mais performance ou mais FPS. VRAM, ou seja, memória gráfica, memória de vídeo a 95, 100% travadinha, stuttering, jogos pesados, eu não preciso nem falar, né? Diminui a textura aí porque acabou a VRAM da tua placa ou você precisa de uma placa com mais VRAM. E falando nela, memória 90, 100%, aí tem uns engasgos, paginação, SSD virando muleta, aí é a memória RAM. Aí você precisa aumentar a quantidade da memória RAM. Clock do CPU ou da GPU caindo, isso aí é o tal do throttling ou thermal throttling, ou seja, você está limitado pela temperatura da sua GPU ou do seu CPU. Tem uma coisa errada aí no seu setup que você provavelmente precisa trocar. Fora esses casos, tem várias coisas que você não precisa trocar ou tá trocando pelo motivo errado. Esse é o primeiro erro mais comum que acontecia muito, mas dependendo de quanto você está assistindo esse vídeo, eu acho que não vai acontecer, que é, vou comprar mais memória RAM por garantia. É o clássico sai de 16 GB para 32 GB achando que vai ganhar FPS. De repente você já tá com uma configuração lá de 16 GB e você fala assim, eu acho que eu preciso de mais memória, principalmente porque as memórias estão ficando mais caras, tá sumindo do mercado. E esse é exatamente um dos problemas, porque adicionar mais memória RAM não muda a performance, a não ser que você esteja limitado pela quantidade. A RAM é tipo uma mesa de trabalho. Se a mesa já cabe tudo, aumentar a mesa não te faz produzir mais rápido. Acredite, eu já testei. O ganho aparece quando falta RAM e o sistema começa a empurrar coisa pro SSD como memória improvisada. Aí engasga. E vê se não tem coisa errada no teu sistema, porque hoje 16 GB é mais do que suficiente para você usar no seu dia a dia. E um detalhe que muita gente erra. Mas eu jogo com Discord, browser aberto, Chrome, várias abas. Isso não significa automaticamente que 16 GB morreu. O Windows faz gerenciamento de memória e muita coisa que parece ocupada é cache ou standby. Inclusive no próprio jogo, nossa, tá usando muita memória. Às vezes é só alocação de memória. Você pode estar monitorando o dado errado. E se você tem dúvida, dá uma olhada nos testes recentes aí que o TechSpot ou Hardware Unboxed fizeram, mostrando que 16 GB ainda roda bem muitos jogos, principalmente jogos multiplayer e cenários comuns, embora jogos mais pesados e situações específicas já favoreçam 32 GB. Mas isso é bem específico e nesse momento eu tenho certeza que você pode se adaptar. Inclusive ele fez testes com várias janelas e coisas abertas e tudo funciona muito bem. 32 GB faz sentido quando você realmente soma carga, jogo pesado, OBS, navegador com muita aba, mais captura, mais plugin, mais app voice, mais edição de vídeo e também qualquer coisa da Adobe puxa muita memória. Mas faz sentido se você for usar para trabalho, basicamente. Você usa um PC de uma forma assim absurdamente insana e principalmente para renderização, para esses programas que usam muito. Os pacotes da Adobe, como eu falei, eles costumam usar bastante memória RAM para armazenar, para você rodar as coisas, é literalmente armazenar as coisas temporariamente, diria
especialista, para rodar na memória RAM. Então ele vai estar armazenando e rodando aquele preview para você, justamente para você conseguir visualizar em tempo real. E alguns outros programas também fazem uso de memória RAM, mas jogos mesmo, isso aí tá bem difícil ainda de consumir os 32 GB. Quer fazer um check prático aí em 30 segundos? Vai ser bem rápido, você já vai conseguir ver se você precisa de mais memória RAM, porque isso tá limitando a sua performance. Abre o jogo que você joga, do jeito que você joga, e inclusive abre os programas aí, dá um alt tab rápido e olha a RAM. Se tá batendo 85, 95% e você sente qualquer engasgo e tal, aí sim 32 GB é um upgrade com sentido. Fora isso, é gastar dinheiro à toa. Você não precisa trocar a sua memória ou adicionar mais memória no caso para isso. E aqui vai uma dica extra. Sempre tem a pegadinha do mas eu preciso de memórias mais recentes, então eu vou trocar minha memória DDR4 velha por memórias DDR5 porque eu vou ter muito mais performance. Ainda mais com o preço da memória DDR5, meu querido, você tá cometendo um pequeno engano. Você até pode ter visto testes mostrando como o seu CPU fica muito mais rápido com memórias DDR5. Só que o que não se fala é que essas memórias DDR5 são muito mais caras e são modelos com clocks bem mais altos e latências mais baixas. É justamente o que você não encontra num bom custo-benefício. Se a gente comparar memórias normais, tipo DDR5 6000 com CL normal, mais alto, com memórias DDR4 3600, por exemplo, você vai ter uma performance basicamente muito próxima. Então, não adianta você só fazer upgrade porque vai resolver. E outra, velocidade de memória com clock mais alto é um upgrade ainda mais besta. Se você tem uma memória aí 3000, 3200 DDR4, não tem por que subir para 3600, porque outras coisas no seu sistema vão limitar. O mesmo vale para DDR5. Se você já tem uma DDR5, principalmente hoje, que já dá conta do recado, você não precisa subir para uma DDR5 mais rápida, porque provavelmente alguma outra coisa no seu sistema vai limitar. O que vai trazer vantagem é só se você tiver ali, de repente, um jogo competitivo, onde o CPU é o limitador. Quando a GPU é o limitador ou quando o CPU já consegue empurrar numa boa, você talvez sinta diferença nas mínimas, gastando à toa. Isso aqui tá valendo ouro, hein? Pela nossa senhora. Bota no cofre de volta lá, por favor. Esse aqui é um outro erro clássico. Eu tô aqui com SSD, mas o meu SSD é muito lento. Ele não utiliza as últimas tecnologias. Eu quero fazer um upgrade do meu NVMe M.2 funcionando perfeitamente por um mais rápido. Afinal, eu quero ganhar mais performance. Vou ganhar mais FPS, né? Galera, SSD quase nunca muda FPS. Ele muda tempo de carregamento e alguns momentos de streaming. E mesmo em testes clássicos, a diferença entre SSDs costuma ser bem pequena dentro do mundo já estou no SSD. E outra, se você estiver ganhando FPS com SSD, provavelmente você tá com algum problema no jogo, não é possível. Então se você já tá com SSD PCI Express 3.0 ou 4.0 que tá dando conta do recado, você não precisa de um SSD ainda mais moderno e mais rápido só porque a sua placa-mãe suporta. Mas minha placa-mãe é PCI Express 5.0, precisa ser 5.0. Não precisa. Eles são retrocompatíveis. Se a sua placa-mãe é 5.0, ela suporta 4.0 ou 3.0. E pior, dependendo da sua placa-mãe, às vezes você coloca um SSD 5.0 num slot 4.0 e perde toda a velocidade que você poderia ter e que não ia sentir em praticamente nenhum momento. Em jogos modernos com carregamento rápido, o tipo de SSD importa menos depois que você já tá num NVMe com SSD num PCI Express. E o que costuma ficar claramente mais lento é o HD ou, em alguns casos, o SATA em cenários específicos. Então, mesmo um SSD SATA velho de guerra ainda é uma boa alternativa. Mas eu preciso do NVMe. Mas precisa mesmo? Vamos fazer um check rápido. Se o seu problema é FPS baixo, não é SSD. Se o problema é carregar lento ou fazer, de repente, uma viagem rápida no jogo e aí ficar demorando, aí já muda a conversa. Aí provavelmente é o seu armazenamento e aí sim, você pode trocar. Mas provavelmente é porque você tá num SSD SATA muito ruim ou porque você tá no HD ainda. Ou o jogo, pelo menos, tá no HD, né? Então, não vamos gastar à toa com SSD. Aliás, fica aqui uma dica extra. Se você precisa falar, nossa, mas eu estou com medo de ficar sem armazenamento porque o preço está subindo. SSD SATA. Se você precisa expandir o seu armazenamento, pode usar o SSD SATA. Mas eu vi que tem o DRAMless. Eu vi que o outro não é igual à qualidade. Você só vai armazenar. Aliás, vamos falar a verdade, para você fazer backup dos seus arquivos, esse carinha aqui ainda é o ideal. Sim, pasmem. HD, o disco rígido, ainda é mais confiável para você fazer armazenamento. Justamente, eu sei, ele tem partes móveis, mas aqui tem uma memória que com o tempo pode ir embora. Claro que se você vai usar no dia a dia, só vai armazenar os teus arquivos, essas coisas, esse aqui é muito bom porque você vai ter acesso rápido e mesmo para os jogos ou mesmo games, você consegue rodar num SSD SATA. Então eu diria que é melhor você pensar nesse momento de crise em pegar um SSD SATA. Aí você consegue ele com preço melhor e provavelmente com mais capacidade de armazenamento do que esses NVMe que estão com preços cada vez maiores. E chegamos a uma
grande representante de upgrades desnecessários. Eu tô falando da placa-mãe mesmo. Principalmente placa-mãe top pra CPU intermediária. Isso acontece bastante. É sempre bom lembrar, né? Placa-mãe cara não dá FPS sozinha. Você paga por recurso, estética, conectividade, mas ela não traz performance sozinha. Mas calma, tem um ponto importante. VRM. VRM é o sistema de energia que alimenta o processador. Ele pega 12 volts da fonte e entrega a tensão baixa e estável que a CPU precisa. E quando falam em fases, é porque o VRM é dividido em partes, em fases, para distribuir a corrente e o calor. E se o VRM não aguenta, ele esquenta e pode limitar o clock do seu processador, perder estabilidade ou piorar a consistência. Aí sim afeta desempenho. Mas aí é só porque você fez uma combinação errada de placa-mãe e CPU, não porque a placa-mãe é ruim. Aí o problema é entre a cadeira e o teclado. Aliás, se você tiver curiosidade, o TechSpot tem mais testes mostrando exatamente a importância de VRM e temperatura em placas-mãe. Eles têm os Roundup, que são os vários comparativos de placa-mãe para você ter uma base. Mas tem uma regra simples aqui para você poder equilibrar a classe do CPU que vai com cada placa-mãe. Na prática, é mais ou menos assim. Ryzen 5, Core 5 ou Core Ultra 5, uma placa-mãe intermediária decente já costuma resolver. Decente eu digo com uma boa construção. Às vezes você pode até não entender, mas se você olhar pela quantidade dessas pecinhas que tem aqui ou nas fotos, ou mesmo pela quantidade de fases que está descrita lá no site da fabricante, você pode usar a boa e velha ferramenta do Google e perguntar: essa quantidade de fases é suficiente para o meu processador? Ou você pode simplesmente procurar testes. Mas normalmente os chipsets da série B já são suficientes para o Ryzen 5, Core 5, Core Ultra 5 e por aí vai. Até para o Core Ultra 7 ou Ryzen 7 nas versões mais atuais. Então se você está montando uma plataforma mais recente, mesmo para esses processadores e até para alguns Ryzen 9, Core Ultra 9, os chipsets da série B podem dar conta. E a questão não é nem o chipset ele só distribui ali as funções. A questão é que as fabricantes costumam combinar um chipset intermediário com uma construção suficiente para isso. E se você pegar, por exemplo, uma B850 Extreme ou E, você já vai ter uma construção com estabilidade suficiente para até tancar um Ryzen 9, desde que não seja para cargas absurdas. Mas via de regra é isso, se você quiser segurança, né? Uma placa intermediária decente costuma resolver para um Ryzen 7, 7, Ultra 7. E aqui um VRM melhor começa a importar porque esses processadores já têm mais cores, mais threads e alcançam clocks e TDPs mais elevados. Se você não entendeu absolutamente nada disso, é porque os processadores são um pouco mais fortes, precisam de um pouco mais de robustez na alimentação. É tipo vocês que são fortes, assim, ó, faz academia. O cara precisa de... Agora, como eu comentei com o Ryzen 9, i9 ou Core Ultra 9, aí sim uma placa-mãe fraca vira um gargalo de energia e temperatura. Eu já testei isso aqui no canal, inclusive recomendo que você veja esse vídeo, mas em situações de maior estresse, a construção aqui, ou seja, o projeto da placa-mãe pode pesar. Mas fica aqui de novo a dica, procura review que mede VRM com estresse e com temperatura e presta atenção porque o teste é em estresse, não é exatamente o que você vai ter no seu dia a dia. Algumas placas-mãe até vão mal para testes em estresse, mas para jogos elas vão de boa. Então não gasta à toa com isso. Eu vi um teste que minha placa-mãe lá, ela não aguenta empurrar o processador em estresse. Mas você nunca vai usar ela dessa forma, então ela vai conseguir empurrar no dia a dia. E é isso que separa uma placa bonita de uma placa que segura a CPU forte, a construção dela. No restante, se você já tem uma placa-mãe suficiente, apesar dessa ser maravilhosa, não tem por que fazer upgrade de placa-mãe para ganhar performance. O máximo que você pode estar fazendo é perdendo performance porque escolheu errado a primeira, mas não, se você já tem uma placa-mãe suficiente, você não vai ganhar performance trocando esse componente. Mas Robson, a minha placa-mãe é PCI Express 3.0 e minha placa de vídeo é 4.0. Vai funcionar normal. Mas eu vi que perde performance. Só quando dá gargalo de memória. Se estourar a quantidade de memória da sua placa de vídeo, vai dar gargalo em qualquer situação. Robson, mas o meu NVMe é PCI Express 5.0 e eu tenho uma placa-mãe 4.0. Ele vai rodar em velocidade 4.0 e assim, você vai trocar uma placa-mãe inteira por causa do SSD. Você pode ficar com o SSD e usar quando fizer upgrade ou trocar ele, vende ou... Não gasta à toa com isso, não precisa. Fica com a sua placa-mãe aqui, ó, bonitinha. E aqui vem mais um erro bem comum de acontecer, que é trocar cooler ou air cooler ou water cooler sem necessidade. E o pior, muita gente troca até o cooler box achando que vai ganhar performance. E assim, se a CPU não tá batendo nenhum limite térmico, tá mantendo o boost, mantendo o clock dela, trocar cooler não aumenta FPS. Acredite se quiser, mas o cooler box que vem com seu PC é suficiente. Eu sei, às vezes pode ser barulhento, às vezes pode chegar em temperaturas bem altas, mas se não tá dando thermal throttling, ou seja, se não tá caindo o clock por conta da temperatura, você não precisa trocar. Mas eu não sei como verificar isso. Dá uma olhada nesse vídeo aí que eu ensinei você como verificar se o seu processador tá muito quente ou não. E de novo, o que é quente para você não é quente para o processador. Você não é um processador. Ele foi projetado para rodar nessas temperaturas. Então, desde que você esteja conseguindo a performance total do processador
processador com cooler box, não tem por que gastar à toa colocando water cooler porque o meu CPU é muito quente. Mas Robson, o meu PC veio com um air cooler, eu preciso trocar por um water cooler porque é muito melhor. Galera, trocar um bom air cooler por um water cooler muitas vezes é só estética. A performance só muda se você estava sofrendo throttling, com o clock caindo por conta da temperatura. Quer descobrir como faz isso? Olha a temperatura em jogos, em carga. Se o clock estiver estável, o cooler já está cumprindo o papel. E outra, você vai sentir uma queda de performance. Se a queda de performance vier junto com a queda de clock do processador, pode ter certeza que está ligado ao thermal throttling. Você pode monitorar de novo com as ferramentas que eu já ensinei aqui para ver se a temperatura está muito elevada do seu CPU ou não. E de novo, temperatura elevada pro CPU, não para você. Então, longe de mim ser contra o water cooler. Adoro o water cooler, principalmente com telinha. Mas, galera, você não precisa trocar. Aliás, existe essa concepção equivocada de que um air cooler não é melhor do que um water cooler. O water cooler é melhor porque ele tem líquido. Mas não é bem assim que funciona. Tem muitos modelos de air coolers que são, inclusive, melhores do que outros modelos de water cooler e vice-versa. Então a gente tem opção para os dois. É uma questão mais de estética. Eu, pessoalmente, prefiro o water cooler na maioria das builds, porém, em alguns casos, eu acho que o air cooler fica bom. Por exemplo, o servidor que a gente montou ficou muito bom com o air cooler que a gente colocou e a eficiência dele é mais do que suficiente para o que a gente precisa. Então, não, você não vai ganhar mais performance. Você pode, quanto muito, ganhar mais conforto. Como assim conforto? Eu vou ficar mais tranquilo? Não, você pode ter um nível de ruído menor. Se você não tá tendo problema com desempenho, o upgrade para um water cooler, para um air cooler, vai ser só estético ou por questão de nível de ruído. Porque um cooler box pode fazer muito barulho ou um air cooler pode fazer muito barulho. Mas você pode trocar por um outro air cooler ou por um water cooler. Os dois vão resolver o problema. Mas sim, é um upgrade desnecessário se você já tá tendo toda a performance ou se o teu cooler não tá deixando você e todo mundo na casa surdo. Você já tentou limpar essa nojeira também? Esse é um dos upgrades mais ingratos, trocar a CPU achando que ela tá limitando, quando na verdade quem tá no limite é a placa de vídeo, ou você mesmo. Galera, é uma regra muito simples. Se a GPU tá cravada em 95, 100% de uso, você tá GPU bound, ou seja, a tua GPU tá limitando o sistema. Trocar a CPU não cria mais FPS do nada só porque o CPU é muito melhor. Você quer ver só? Vou pegar um cenário real aqui de exemplo para você entender. Esse caso acontece muito, por exemplo, em Quad HD ou em 4K, em 1440p ou 4K. O cara troca a CPU e ganha tipo 2% de performance, porque a GPU estava no teto. Não adianta nada trocar a CPU, porque a GPU não vai conseguir empurrar mais FPS. Tá, mas daí o CPU vale a pena quando? Quando a GPU não tá perto de 100% e mesmo assim o FPS tá baixo. Quando 1% low, a mínima 1% tá ruim e tem travadinhas por conta do CPU, mas também pode ser por conta da engine, ou seja, o motor do jogo pode simplesmente não trabalhar bem com o seu CPU, mesmo ele tendo quantidade de cores e threads suficientes. Jogos CPU heavy, multiplayer lotado, simulação, RTS, etc. Esses são casos em que realmente faz diferença a performance do CPU. Ou mesmo em streaming e multitarefa real. Eu não tô falando você dar Alt Tab para entrar no Discord para abrir navegador. Multitarefas de quem trabalha com vários programas pesados ao mesmo tempo. Não é você, Roberto. Você não trabalha com programas pesados. Este programa não é pesado. Mas para CPU não é só isso. Não é só você trocar o seu CPU que já está bom o suficiente para sua build. É você trocar de repente por um CPU só porque ele é mais moderno. Ah, mas eu preciso trocar. Eu estou com esse Ryzen antigo ou estou com esse Intel Core antigo. Eu preciso comprar um Core Ultra ou eu preciso comprar um Ryzen novo. Será que você precisa mesmo? Porque às vezes o seu CPU já é capaz de entregar a mesma performance desse processador super caro. Como é possível, Robson, um 5800X3D, um 5700X3D entrega o mesmo que o 7800X3D? Sim, como por exemplo em cenários GPU bound, onde a sua placa de vídeo já está limitando. Se a tua placa de vídeo já está entregando tudo que ela pode, não vai adiantar nada você trocar um Ryzen 7 de primeira geração por um Ryzen 7 de quinta geração. Vai continuar a mesma coisa a performance. Talvez melhore um pouco nas mínimas, talvez melhore em um cenário específico, mas no geral vai ter a mesma performance. Então por que é que você vai trocar o seu CPU, que tá muito bom e que ainda tem uma pequena margem, por um outro CPU mais rápido e cometer todos os erros que eu comentei com você? Você vai comprar mais memória sem precisar, vai comprar memória mais moderna sem precisar, vai trocar sua placa-mãe, vai trocar tudo sem precisar. Que desperdício. Mas eu tenho bônus pra você. Você aí que tá trocando de placa de vídeo sem precisar. Sim, esse é um upgrade desnecessário. Nossa, Robson, como que a placa de vídeo é um upgrade desnecessário? Se você mesmo falou que em vários casos aí é a GPU que tá limitando, então claramente eu preciso trocar. Principalmente nos momentos de crise, talvez você não precise trocar. Sabe por quê? Primeiro, porque você não deixou o like. Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho. Segundo, porque provavelmente não vai mudar muito no seu sistema, porque outros componentes podem estar limitando. Eu falei muito aqui de
de GPU bound, mas existe o cenário que é CPU bound, ou seja, o CPU está limitando, ou mesmo a memória ou qualquer outro componente. Então de repente você vai trocar a sua placa-mãe que já está perfeitamente boa por uma outra e não vai notar ganho de performance. Isso porque o restante do seu sistema não conseguiu acompanhar a performance. O seu CPU é muito fraco para empurrar, ou de repente a quantidade de memória é insuficiente, não consegue dar conta, ou simplesmente a plataforma nem consegue tancar. Tem muita gente que está com um Xeon que às vezes coloca a placa de vídeo nova e precisa fazer um monte de gambiarra para sequer funcionar. Mas isso talvez seja um sinal de que a sua placa de vídeo que estava lá antes já estava entregando tudo que dava. Então antes de fazer upgrade, dá uma checada. Será que você realmente tem poder de fogo para conseguir tirar proveito de uma placa nova? É claro que nem tudo é performance, existem alguns recursos que vêm com as placas da nova geração, como suporte ao Ray Tracing, suporte ao Upscaling, suporte ao Frame Generation, mas se você está procurando performance bruta, às vezes gastar dinheiro com placa de vídeo não vai trazer o retorno que você estava pensando. Principalmente agora, é bom cuidar da sua placa aí, né? Comenta aí se você vai cuidar da sua placa, vai fazer um upgrade, como é que tá? Já tá pensando aí, né? Como é que faz durar um pouquinho mais, né? Podemos fazer um vídeo sobre isso. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar aqui a fonte de alimentação. Sim, às vezes existem upgrades desnecessários para as fontes. Às vezes você já tá com uma fonte, por exemplo, de uns 750 watts para o seu sistema, que é justamente o que o seu sistema pede. E aí, não, eu vou comprar uma fonte de 1200 watts, por quê? Porque eu quero garantir. E eu entendo, esse conceito de vou garantir é muito bom. Ai, mas se eu for fazer upgrades, acontece que às vezes você está gastando mais com a fonte do que com o próprio upgrade que você está fazendo. Então, se você já tem uma fonte com boa certificação, com os conectores necessários para o seu PC, você não precisa fazer upgrade. Eu não sou muito a favor de você usar adaptadores. Adaptadores existem, mas esse cabo não conecta, eu vou fazer uma adaptação. Realmente tive experiências ruins no passado, hoje com as fontes mais modernas de maior qualidade, isso tende a acontecer com menor frequência, mas pode ser um pouco incendiária a sua escolha. Então eu realmente não recomendo. A fonte boa é a fonte que é necessária e suficiente para o seu sistema. Se você puder comprar uma fonte com uma folga a mais, significa que ela vai trabalhar numa janela mais eficiente, mas não é necessário. É desejável, porém não necessário. Então, se você já tem uma fonte boa, não precisa gastar dinheiro com fonte para fazer um upgrade que você não vai ganhar performance. Se tá faltando no seu sistema e não tá tendo FPS, definitivamente não é a fonte de alimentação, mas fica aí a minha dica de não economize na fonte de alimentação. Se você vai comprar, compre uma fonte boa. Suficiente, mas boa. Não vai comprar bomba, porque ela pode botar todas essas coisas muito caras do seu PC a perder. E você tava para fazer um desses upgrades horríveis aí, já gastou dinheiro à toa com essas coisas, achando que ia ganhar performance? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa um like, se inscreve no canal e clica no sininho e diz se vocês querem ver um vídeo agora falando com o que vocês devem gastar de upgrade e quando deve gastar. Principalmente neste momento complicado que estamos atravessando sobre preços. Diz aí se você pensava em fazer algum desses upgrades e de repente mudou de ideia, ou se você descobriu que precisava fazer algum deles por qualquer um desses motivos. E dá uma conferida no outro vídeo que pode ou não já ter saído sobre o assunto. E se já tiver saído, provavelmente ele vai estar desse lado ou desse lado ou em algum lugar. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.